fica todo mundo em casa encolhido, mas vocês são corajosos e vieram hoje aqui. Então, é um prazer muito grande receber vocês. E maior ainda porque hoje nós temos a nossa companheira Cristiane, ela é irmã de Luciano, lá de Dores, que vem sempre aqui, né, prestigiar a nossa casa. Então hoje nós estamos recebendo aqui a nossa companheira Cristiane, que vai falar para nós sobre o poder da alegria. Olha que tema maravilhoso para alegrar o nosso final de semana, né? E para preparar o ambiente, né, para nós escutarmos a palestra, aprendermos bastante, a leitura hoje será do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Lugo. Esse livrinho aqui tem lá na biblioteca, tá, gente? Aí ele diz assim: a felicidade produz um aroma tão espetacular que atrai todas as coisas boas em seu caminho. A doença se estabelece quando não estamos sendo capazes de sentir felicidade em nossa vida. Onde, pois, encontrar a felicidade? Ela não está fora de você. Não é um carro, uma casa, um emprego, uma pessoa. A felicidade é o produto de um estado de consciência que brota da satisfação de nos sentirmos realizados perante a vida. O homem se realiza quando ele emprega com sabedoria todos os potenciais de sua alma, fazendo aquilo que está de acordo com a sua natureza. Em palavras muito simples e resumidas, o ser humano é feliz quando ele coloca alegria em tudo aquilo que faz. E a alegria é um dos melhores tônicos para a saúde. E hoje, então, nós vamos tomar uma injeção de vitamina A, alegria, né? Para que a gente leve essa alegria por todos os caminhos onde passarmos. Então, agora, vamos procurar nos sentar confortavelmente, deixar o nosso corpo mais relaxado. Vamos fechar os olhos para podermos nos conectar melhor com a espiritualidade amiga e pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, que junto com os mensageiros de luz e os benfeitores dessa casa, tragam para todos os ambientes do Centro Espírita Amor e Jesus, para todos os encarnados e desencarnados aqui presentes, a renovação das nossas energias, as boas vibrações, os bons pensamentos, as boas atitudes, e que principalmente que o nosso coração e o nosso ouvido estejam abertos para aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, através das palavras, através do estudo feito pela nossa companheira Cristiane. Que os bons espíritos tragam para ela a intuição necessária para que ela possa transmitir para todos nós um pouco desse conhecimento, desse estudo e dessas energias positivas que irão nos dar conforto, equilíbrio e consolo para seguirmos em frente em nossa vida. E assim, na certeza de que já estamos todos abençoados, recebendo do alto as bênçãos divinas que estão recaindo sobre nós, pedimos permissão para iniciarmos mais uma reunião doutrinária em nossa casa de oração. Que assim seja, graças a Deus. E com vocês, nossa querida Cristiane, que vai falar sobre o poder da alegria. Esteja à vontade. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Principalmente porque quando a gente faz o estudo, é a gente que mais tem a oportunidade de
de ler, de aprender. E quando a gente fala, a gente é primeiro que escuta, né? Porque o nosso ouvido está mais perto, a gente vai aprendendo também. Então, é muito bom estar aqui, né? Para esse estudo, para compartilhar um pouquinho, né, do que eu tenho lido. E a gente vai conversar hoje sobre o poder da alegria. Qual é o poder que a alegria tem? E a gente vai começar falando de uma história infantil. De uma história infantil. Não sei se vocês conhecem o filme Monstros S.A. Talvez quem tenha netos, quem tenha filhos aí conheça essa história. Então, Márcio do SUS, o Sully, e seu falante assistente, Mike, eles trabalham na Monstros S.A., a maior fábrica de processamento de gritos da cidade de Monstrópolis. A principal fonte de energia do mundo dos monstros provém da coleta dos gritos das crianças humanas. Os monstros acreditam que as crianças são tóxicas e entram em pânico quando uma menininha invade seu mundo. Então, lá na cidade dos monstros, a história conta que eles abriam a porta do guarda-roupa para assustar as crianças, porque a fonte de energia do mundo deles eram os gritos. Ou seja, era o medo que abastecia a cidade deles. E aí chega um momento que uma criança, um monstro desastrado, deixa a porta aberta e uma criança do nosso mundo, do mundo dos humanos, invade Monstrópolis, vai para Monstrópolis. Só que esses dois monstrinhos, eles eram monstros, mas do bem. Eles eram bons. E eles não queriam que acontecesse nada com a criança. Eles queriam só devolvê-la para casa, mas eles achavam que não podiam encostar nela porque ela era tóxica. E aí um dia, a criancinha começa a chorar, e aí começa a dar uma interferência na luz e tal, e eles dizem, não, tem que fazer alguma coisa para parar de chorar. Eles começam a fazer uma coisa, uma outra coisa, e aí um deles faz algo muito engraçado, e ela para de chorar. E ela dá uma gargalhada. Na hora que ela dá uma gargalhada, sobrecarrega o sistema de energia da cidade toda, dá um apagão de tanta energia que produz. E eles descobrem que a alegria, que o sorriso é muito mais forte do que o medo. Então eles começam aí a perceber o poder da alegria, que a gargalhada produziu muito mais energia do que todos os gritos que eles faziam, eram diante. E isso é só uma história infantil, gente? Não. É um filme infantil, é um desenho animado. Se quiserem saber o final, não vou contar, tem que assistir o filme, tá certo? Mas é só uma história infantil? Não. É uma realidade. A alegria, ela tem muito mais poder do que o medo. E a gente começa a perceber esse poder da alegria quando a gente pega lá na Bíblia, Provérbios 17, 22. Eu peguei duas versões. E a primeira diz o seguinte: a alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é bom ser aos poucos. Depois, uma outra versão, um coração alegre é um bom remédio, mas um espírito oprimido resseca os ossos. Então, quando a gente pega essa mensagem lá na Bíblia, então estar sempre alegre faz bem à saúde. Então, uma pessoa alegre, ela vai estar naturalmente mais saudável. E ela estar sempre triste é bom ver aos poucos. Então, estar triste, de certa forma, atrair também a doença, porque as nossas energias vão ficando baixas. E a gente vai perceber agora por quê que a alegria é mais poderosa. O que tem na alegria que faz com que ela faça bem à saúde? Se a gente olhar só no comportamento, é muito mais legal estar perto de quem é alegre, Só por isso. Mas, fora isso, por que a alegria ela faz bem? Ela nos faz bem. E aí, a gente vai para outra história, que é o jovem e o sábio, e diz o seguinte: uma vez tinha, numa cidade do interior, das cidades pequenas, tem sempre alguém descansando na praça, tinha um senhor descansando na praça. E aí chega um jovem andarilho, viajante, e ele chega perto desse senhor e fala assim: como são as pessoas que vivem nesse lugar? Cidade pequena, a gente conhece todo mundo, Então, como são as pessoas que moram nesse lugar? E aí o senhorzinho responde assim: olha, como são as pessoas do lugar de onde você veio?
Ele falou, olha, não sei, eu ficava meio ressabiado com o pessoal, ficava meio desconfiado, eu encontrei umas pessoas muito egoístas, que não me ajudavam, ficavam sempre de mau humor. Eu não gostei muito de alguns lugares que eu passei, não. Aí o Senhor responde, infelizmente, nessa cidade, é isso que você vai encontrar também. E aí o jovem vai embora triste, porque ele esperava algo diferente. E aí, à tarde, por coincidência, um outro rapaz, também andarilho, também peregrino, passa e encontra o mesmo Senhor sentado na praça. E pergunta para o Senhor, como são as pessoas que moram nesse lugar? E o Senhor devolve a pergunta, como são as pessoas do lugar de onde você veio, dos lugares que você veio? E aí o jovem responde, olha, eu fiz muitos amigos, eu encontrei pessoas muito alegres, todo lugar que eu passava sempre encontrava alguém que me ajudava. Então eu gostei muito dos lugares que eu passei, deixei muitos amigos e tem alguns que eu preciso até voltar, marquei de voltar para rever. Então eu fui muito feliz nos lugares que eu passei. E o Senhor responde para ele, você vai encontrar a mesma coisa nessa cidade. E aí uma pessoa vai mas como assim? De manhã você falou que ia encontrar a mesma coisa aqui, que era gente egoísta, ruim. À tarde, você fala que ele vai encontrar gente amiga, que ele vai se dar bem, como assim? E ele diz, quem nada de bom encontrou por onde passou, não vai encontrar nada de bom aqui. Quem soube fazer amigos, soube encontrar alegria, soube ver a beleza dos lugares por onde passou, vai encontrar muita coisa boa aqui também. E aí a gente percebe, né? Era o lugar que fazia a diferença? Né? Ou era a maneira como as pessoas se comportavam? A maneira como esses jovens chegavam para conversar, chegavam na cidade, que fazia a diferença. Então, a ótica com a qual enxergamos, a maneira como reagimos às situações, são fundamentais para recebermos de volta o que desejamos. Então, a maneira como a gente trata, muitas vezes vai ser a forma como a gente vai receber de volta. Né? Então, porque tudo é sintonia, ou seja, a vibração com a qual nos alinhamos. A gente está muito atento. Qual é a minha vibração? O que eu sintonizo? Assim como no rádio a gente vai lá mudando, ele chega lá no númerozinho, sintoniza uma rádio, e se eu mudo o número, sintoniza uma outra frequência, uma outra rádio transmitindo outras mensagens, a gente também. A gente precisa estar atento ao que a gente sintoniza, né, ao que nós estamos nos ligando. Uma situação desconfortável pode ser, e geralmente é, uma oportunidade de aprendizado. O que posso aprender aqui? Então, a maneira como a gente trata as pessoas, a vibração que eu emito, ele vai me sintonizar com situações. Mas às vezes situações difíceis, desafiadoras, elas vão chegar para a gente. E com qual ótica eu vou olhar? De que maneira eu vou olhar para a situação? Eu vou me lamentar? Falar assim, nossa, eu tenho azar com isso, pode acontecer comigo, que difícil. Ou eu vou procurar achar o que eu posso aprender naquela situação. Ou o que pode chegar para mim de bom. Porque às vezes numa situação difícil eu tenho um aprendizado. E o aprendizado é positivo. Então que a gente consiga sempre olhar, perceber o que eu posso tirar de bom. Porque sempre vai ter alguma coisa positiva para a gente tirar de todas as situações. Certo? E aí, quando eu falo ainda em vibração, frequência, sintonia, eu tenho aqui a escala de Hawkins. A escala vibracional de Hawkins foi desenvolvida pelo psiquiatra e pesquisador Dr. David Hawkins. Ela classifica as emoções humanas em uma escala que varia de 20 a 1000, com 20 representando as emoções mais negativas e 1000 as mais elevadas. Então, se a gente olhar, a gente fala de vibração. Quando eu emito uma vibração, eu entro em sintonia com aquilo que está disponível nessa mesma sintonia. Então, olha lá, quando eu estou lá embaixo, vergonha, humilhação, a culpa, isso tudo são vibrações muito baixas. Né? Quando a gente sente muita vergonha, humilhação, são vibrações baixas. Olha, o medo, a ansiedade, tristeza, desespero, são emoções
triste? Não, não é isso. Vai ter momentos que às vezes sim, algo vai nos preocupar, né? Algo vai nos deixar triste em algum momento, mas eu vou ficar ali naquela tristeza o tempo todo, ou eu visito ali, faço, peraí, o que dá para mudar, o que dá para aprender, como é que eu vou mudar? Né? E aí a gente percebe que quando chega lá no 350, aceitação e perdão. Quando eu falo de aceitação e perdão, a gente pensa que a gente já começa a equilibrar as nossas energias. Então, quando eu consigo começar a perdoar, eu tenho perdão ao outro, mas tenho principalmente perdão a mim mesma. Porque muitas vezes a gente se martiriza. Já aconteceu com você, às vezes, de lembrar de alguma coisa de anos, e às vezes você está fechando algo por algo que aconteceu há muito tempo. Né? Quer dizer, você não conseguiu, às vezes, perdoar por algo que você fez. Né? Então, quando a gente chega na aceitação, no perdão, a gente começa a pensar mais em como que eu consigo melhorar, como eu consigo mudar a minha vibração. Certo? E aí, quando a gente fala também, né, sobre essa questão de vibração, o nosso corpo tem centros de energia. Então, a gente tem ali os nossos 7 chakras, o chakra raiz, o chakra sacral, o plexo solar, coração, garganta, terceiro olho e coroa. E no nosso dia a dia, a gente fica às vezes muito preso aos chakras base, né? Os 3 primeiros, que é o da sobrevivência, sexualidade e poder. Muito ligado ao trabalho, ao descanso, à alimentação. Mas a gente precisa também cuidar dos chakras superiores, das energias superiores. O que são energias superiores? As emoções que começam. Quando a gente começa a cuidar das nossas emoções, a gente começa a entrar numa energia diferente. E até chegar no nosso chakra da coroa, que é a ligação com o divino, né, com o sagrado. E aí, como que eu vou me manter equilibrado? Como que eu saio só desse chakra básico? Comer, dormir, trabalhar? Como é que eu faço para equilibrar as minhas emoções? Para estar mais conectado ao divino, né, a minha intuição, né, olha, o amor, a comunicação, a intuição, a espiritualidade. Como que eu me conecto mais para equilibrar, para estar aberto a essas energias? E aí, né, quando a gente pensa nesse equilíbrio, ele é fundamental para a gente consiga fazer a nossa reforma íntima. Eu trouxe esse livro, o exemplo desse livro, Reforma Íntima Sem Martírio, que ele é da Irmãs do Fogo. Ele é um livro muito bom, eu indico a leitura, porque às vezes a gente pensa que a reforma íntima ela tem que ser sofrida. Né? Eu tenho que sofrer e tal. Claro, a gente tem ajustes para fazer. A gente tem ajustes, né, com o outro, a gente tem ajustes com a gente mesmo. Mas quando a gente pensa que a gente tem ajustes, eu posso passar por esses ajustes de uma maneira mais tranquila. Né? A gente não pode ver, às vezes, os ajustes como uma punição. Não é. A gente veio com uma programação que a gente mesmo escolheu. Então, esses ajustes, né, são formas que eu tenho de melhorar e de realizar a minha reforma íntima. É o seguinte, a reforma íntima é um trabalho processual. Processual significa aquilo que obedece a uma sequência. Em conceito bem claro, é a habilidade de lidar com as características da personalidade, melhorando os traços que compõem suas formas de manifestação. Caráter, temperamento, valores, vícios, hábitos e desejos são alguns desses caracteres que podem ser renovados ou aprimorados. Nessa saga de mutação e crescimento, o maior obstáculo a transpor é o interesse pessoal, o conjunto de viciações do ego repetido durante variadas existências corporais e que cristalizaram a mente nos domínios do personalismo. Então, quando eu penso na reforma íntima, esse é um trabalho processual. Processo quer dizer um pouco por vez. Não há um salto. É igual subir uma escada. Né? Eu volto perto do primeiro degrau, no segundo, no terceiro. Eu não consigo daqui, né, no primeiro degrau, estar lá no último, ou lá no meio da escada. É um processo. Então, eu vou pouco a pouco, degrau a degrau, melhorando, dia a dia. É um pouco por
dia que faz muita diferença. Né? E aí a gente precisa lembrar também que todos nós já temos a presença de Deus em nós. Né? Assim como a semente, né? Vamos pensar na semente de eucalipto, por exemplo. Você sabe o tamanho da semente de eucalipto? Ele é bem pequenininho. Mas assim como essa semente pequenininha, ela já contém tudo o que é necessário para se tornar uma árvore, ela só precisa ir para o solo para se tornar uma árvore frondosa. Nós também já temos em nós a presença de Deus. O que a gente precisa é ir dando o terreno adequado, ir jogando uma aguinha, trazendo o alimento, o adubo, para que a gente possa deixar que Deus floresça, fazer que mais apareça em nós, nas nossas ações, nas nossas escolhas, nas nossas palavras. Então, assim como a semente contém tudo que as informações para ser árvore, nós contemos todas as informações por dentro, para o amor e para chegar a essa reforma íntima. Né? E aí, o que é a reforma íntima? Né? É a gente conseguir lidar com a sua característica da personalidade, no canal de nossa personalidade, né? E melhorando os traços que compõem as suas formas de manifestação. Então, eu vou me melhorando. A forma como a minha personalidade se manifesta, eu vou melhorando dia a dia. Que são o meu caráter, o meu temperamento, os meus valores, os vícios. E aí, quando a gente pensa em vícios, muitas vezes a gente pensa nos vícios que são, às vezes, o álcool, né? Drogas, mas o vício, a gente precisa pensar como excesso. Porque geralmente os excessos são tudo que acabam nos fazendo mal. Por exemplo, a comida na peça. A comida em excesso, se eu não consigo controlar, ela acaba sendo um problema. Então, geralmente, o excesso, ele faz o exercício físico é uma bênção. Faz bem a saúde. Mas se eu só penso na atividade física, eu só faço isso, também pode ser um problema. Né? Então, quando a gente pensa em vício, a gente precisa pensar em todos os excessos que às vezes a gente tem. Igual tem a rede social, a gente vê pessoas que a gente não vê muito tempo, sabe, tem notícias, mas eu só fico na rede social. Isso é um vício, isso é um excesso, é um problema. Então, quando a gente pensa nessa mudança dos vícios, a gente pensa também na mudança dos hábitos. Quais são os hábitos que a gente precisa mudar no nosso dia a dia? Quais são os hábitos que eu tenho que eu preciso rever, que eu posso fazer diferente? E às vezes a gente pensa, eu vou mudar completamente. Se a gente vai, às vezes, querer mudar demais, a gente não dá conta de sustentar. Mas às vezes, se eu mudo um pouquinho por vez, eu vou criando várias sólidas para essa mudança se torne concreta e se torne um hábito. Por exemplo, eu quero estudar, então eu vou começar a ler um livro, às vezes eu nunca li nada, eu quero começar a ler um livro, pego um grandão, começo empolgado. No primeiro dia eu leio lá 20 páginas. Aí no dia seguinte, às vezes eu não li nada. Então o que é melhor? Às vezes eu vou ler 10 minutinhos. Mas aí a gente teve uma duração de 10 minutos. Desliga o celular, se quiser, põe para o relógio para despertar. Né? E todos os dias faça. Porque o hábito, a gente cria quando a gente faz, às vezes, mesmo se um pouquinho de vontade, eu estou cansado hoje, não, mas eu vou fazer. Porque eu me comprometi a fazer dessa forma. Eu estou meio cansado, mas eu vou fazer. E aí chega um momento que às vezes você pode estar cansado porque você faz aquilo feliz, pelo hábito que você tem que você concretizou. Então, hábito e desejos são alguns caracteres que podem ser renovados para os hábitos. Podem ser renovados e podem ser aprimorados. Às vezes eu já gosto de ler, eu gosto bastante de ler, mas eu posso aprimorar esse hábito porque de vez em quando eu leio muito, mas de vez em quando às vezes eu passo um dia, 2 sem ler nada. Então eu preciso aprimorar esse hábito que eu já tenho. E aí na saga de inovação e crescimento, o maior obstáculo ao transformo é o interesse pessoal. Tem até uma fala de Joana de Anjos que ela diz, do Divaldo, que quando a gente chega ao final, a gente percebe que a nossa luta nunca foi com o outro. Sempre foi a gente com a gente mesmo. E a gente percebe
relacionamento. Quando a gente fala assim, nossa, o fulano me fez uma raiva hoje. Não, o fulano não fez raiva. Ele fez, porque ele está forte com ele só foi ele. Eu é que senti raiva por algo que ele fez. Mas às vezes ele nem fez nada para mim especificamente, eu fiquei com raiva porque ele fez. Então, às vezes, assim, é a nossa reação, é a forma como a gente está diante das situações é que faz essa diferença para eu estar melhor ou pior. E aí tem a questão do equilíbrio. Porque estar melhor ou pior na emoção está muito em relação ao nosso equilíbrio. Quando a gente consegue estar mais equilibrado, a gente consegue reagir de forma diferente às situações também. Mesmo situações mais difíceis, pensa antes de agir. Geralmente, quando a gente está um pouquinho desequilibrado, a gente age muito por impulso. E o impulso, muitas vezes, ele pode ser um ponto negativo, porque você age sem pensar. Pensar, a gente pensou, porque tudo começa do pensamento. Mas a gente precisa, às vezes, parar um pouquinho. Às vezes, algo que a gente fez, se a gente pensa um pouquinho, se a gente respira 3 vezes, não é assim? A gente respira 3 vezes, acalmar. Porque a respiração é um grande indicador de como estamos. Geralmente, quando estamos nervosos, nossa respiração é ofegante. Quando a gente está irritado, a gente fica rápido. Percebeu isso? Quer dizer que sua emoção não está tão legal. Volta, respira, centraliza. E a gente consegue se equilibrar, né? Para poder transpor esse interesse pessoal. Para conseguir estar com uma visão mais clara, mais nítida daquilo que a gente vai fazer. Né? Então aqui fala, o conjunto de iniciações do ego repetido durante variadas existências corporais. Então podem ter hábitos, que podem ser de agora, ou podem ter coisas que a gente trouxe de outras existências, né? E que cristalizaram a mente no domínio do personalismo. Cristalizaram, quer dizer, ficaram ali agarrados na nossa mente no domínio do personalismo. E nesse domínio personalista, eu sou assim, eu sou desse jeito, você aceita? Não, eu sou assim, eu posso mudar, eu posso ser diferente. E aí, quando a gente pensa, né, que a gente pode ser diferente, a gente pensa sempre no autoconhecimento, no conhecermos a nós mesmos. Certo? Então, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir à afastamento final? Um sábio de atividade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecemos toda a sabedoria dessa máquina, porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir? Então, nessa pergunta, ele fala sobre o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é a observação, é eu perceber quem sou eu. Todas as vezes que a gente quer ir para algum lugar, a gente tem um ponto de partida. Se a gente pegar o Google Maps, por exemplo, eu quero ir para uma cidade diferente. Eu coloco lá o nome para onde eu quero ir, mas ele me pergunta: onde você está? Qual é o seu local? Certo? Então, eu só consigo começar a andar por ele a partir do momento que eu informo onde eu estou. O autoconhecimento é isso. É saber onde eu estou, quem sou eu. E às vezes é saber o que me deixa feliz, o que me deixa triste, o que me irrita. E às vezes, quando a gente sabe que algo já nos irrita, a gente consegue às vezes até evitar sair daquela situação para evitar essa irritação. E aí a pergunta é: como que eu posso fazer, já que, para conseguir conhecer a mim mesmo? Qual é o meio de conseguir? E aí, na resposta para essa pergunta, Santo Agostinho responde, né? Fazer como eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência. Passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltava algum dever. Se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que a cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem e de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para esclarecê-lo, adquiria uma grande força para se aperfeiçoar. Porque, crede, Deus o assistia.
todas as noites, observe, o que eu fiz hoje? Faz um exame e tal, o que eu fiz hoje? Alguém tem algo para reclamar de mim? Eu fiz algo que foi bom? E aí, se você descobrir que algo não está tão bom, deixa eu descobrir que isso hoje eu dei aquela resposta, mas poxa, me arrependi depois. Às vezes não dá para voltar. Mas amanhã, quem sabe, numa situação semelhante, eu consigo fazer diferente. E assim vai se aprimorando. Algo que hoje talvez eu não tenha conseguido fazer tão bem, se eu examino, eu saio do automático. O que é o automático? É ir fazendo, respondendo, fazendo, da forma como você está acostumado. E aí, quando você começa a examinar, você começa a pensar, como que eu posso fazer diferente? E perceber, olha, eu preciso melhorar. Olha, quando acontece isso, eu fico muito nervosa. Então, peraí, deixa eu perceber para eu não ficar tão nervosa, para não acontecer isso. E examinar. Por quê? Ele diz, o seu anjo guardião e Deus. Peça que ele esclareça, antes de dormir. Esclareça o que eu preciso. Porque assim você vai conseguir uma grande força para se aperfeiçoar. Porque Deus nos assiste. Quando a gente pede, quando a gente dá essa abertura. Então, há muitos ajudantes prontos para nos auxiliar. Então, a gente precisa se abrir, sair do automatismo e começar a perceber. Porque às vezes também a gente pede a Deus, Senhor, eu estou com esse problema, me ajuda a encontrar uma solução. Você pede a intuição, mas às vezes não para ouvir as respostas. A resposta está ali, chegando, é um amigo, às vezes uma mensagem que chega na sua mão, e você continua pensando, e não ouve as respostas que vêm. E aí Santo Agostinho ainda aconselha, ele diz que a gente precisa se aceita-te, conhece-te, supera-te. Então a gente viu lá na escala de Hawkins, lá no princípio coloridinho, que a aceitação é o princípio para a gente ficar mais equilibrado. Então aceitar, eu estou aqui, eu estou em aprendizado, aceito assim. Aí ele diz, conhece. Então o autoconhecimento como sendo algo fundamental para eu melhorar. Mas ele não fala, conhece, eu sou assim, nasci assim, fica assim, não. Ele fala, aceite, conhece-te, mas ele diz, supera-te. Então, você se conheceu, você viu aí, eu ainda estou precisando melhorar nessa parte. Você vai procurar se superar. Então, esse é o conceito que precisa aceitar. Estar de acordo ou conformar-se com algo. Eu estou aqui agora, estou desse jeito, nesse aprendizado. Conhecer, tomar ou ter consciência de algo. Superar, ser ou tornar-se superior a. Ultrapassar, exceder, sobrepujar. E nesse caso, a gente vai se tornar superior a nós mesmos. Então, que cada dia eu seja um pouquinho melhor do que eu fui no dia de ontem. E a gente precisa lembrar também que hoje nós somos a nossa melhor versão. Hoje eu já sou o melhor, então eu consigo ser aqui, bom. Eu já cheguei aqui. Tem muita coisa que eu já não faço, que bom. Então hoje a gente está na nossa melhor versão. E vamos aprimorando um pouquinho mais todos os dias, certo? E aí, quando a gente pensa nesse autoconhecimento, o autoconhecimento para perceber como elevar o nosso padrão vibratório para sintonizarmos o que queremos. Surgiu um pensamento triste, identificar para não alimentar, não deixar crescer e enraizar. Assim como eu dei o exemplo da semente, que a gente precisa deixar a semente, a gente já é uma semente de luz, a gente precisa deixar essa luz de Deus sobre nós, a gente precisa pensar também num pensamento como uma semente. Um pensamento triste. Às vezes, eu me lembro de alguma coisa que aconteceu há muito tempo. E se eu não corto esse pensamento, se eu não mudo esse padrão vibratório, às vezes eu vou chorar e sentir a mesma emoção de tristeza que eu sentia há muito tempo. Então, a gente precisa identificar o pensamento triste. Ele surgiu, eu preciso identificar, opa, se eu continuar desse jeito, daqui a pouquinho eu vou estar irritado, vou estar chorando, vou estar de mau humor. E meu padrão vibratório, ele
Diminui, porque o pensamento é assim, ele começa igual a semente também. Enquanto é pequenininha, eu aperto, faço, quebro ela com a mão mesmo. Se jogar na terra, começar a enraizar, às vezes eu consigo fazer um pouquinho de força e tirar. Mas se deixar crescer muito, vai precisar de ajuda do esposo, motosserra, cortar aquela árvore, depois vai crescer. Então, assim é com o pensamento, assim é com a gente, identificar o que é que às vezes me deixa triste, ou identificar o que me deixa feliz. Mudar esse padrão vibratório quando ele surge. Porque a gente está em aprendizado. Com certeza não dá para ficar feliz o tempo inteiro. Não dá para ficar alegre. Mas dá para a gente falar, olha, hoje eu não estou tão bem. O que eu vou fazer no dia que eu não estou tão bem para ficar melhor? Então, adquirir o hábito da oração. A oração é um remédio. Ela nos ajuda muito. A oração ela eleva a nossa vibração. Então, ter sempre o hábito de agradecer o dia, faz oração. Né? Durante uma situação, porque a gente pensa na oração como algo que deixar um tempo grande para fazer, às vezes não. Às vezes um pensamento que eu elevo, uma prece rápida de levar, já muda a minha vibração. A música, quais são as músicas que eu escuto? Quais são as mensagens que são nas músicas que eu escuto? É preciso observar, né? Uma leitura edificante. Né? Quais são as leituras que eu faço? Às vezes eu estou um pouquinho triste, peraí, vou pegar um livro aqui, vou ler uma mensagem de uma página, 2 páginas, já me traz uma mensagem que me deixa mais feliz para mim, não, já muda o padrão vibratório. A meditação, né? Meditar também ajuda a equilibrar, ajuda a ter tranquilidade. Né? A dança, a atividade física, né? Principalmente ao ar livre, contato com a natureza, muda a nossa vibração também. Então, hoje estou meio desanimado, veio para baixo, faz uma caminhada. Eu gosto de andar de bicicleta. E eu falo o seguinte, andar de bicicleta ensina muita coisa para a gente. No meio do morro, você não consegue pensar em problema nenhum. Você só tem que pedalar, você assim, nossa, vai acabar. Então a gente aprende, e a gente aprende tudo passa também. Você tem um morrão, daí a pouquinho você vai, uma paradinha para respirar, pedala mais um pouquinho, daí a pouco tudo passa. E a gente descobre que tudo na vida passa também. Os problemas, assim como os morros grandes, eles passam. E muitas vezes, depois a gente sobe um morro mais alto, a gente consegue ter mais longe. Então, assim, atividade física também, movimentar o corpo, às vezes está sozinho, se ficar com vergonha, põe uma música, dança sozinho lá, mas mexe o corpo, libera, solta o corpo também, e ajuda, né, a ficar mais feliz. E aí não tem receita própria. Cada um é o autoconhecimento. Sou eu comigo. Eu preciso perceber o que é que me deixa mais feliz. Né? Quais são os hábitos diários que eu posso colocar na minha vida que vão me deixar mais contente, mais feliz, que vai me fazer movimentar. Porque o movimento ele é importante. Né? Que vai me fazer movimentar, que vai me fazer sair dessa vibração negativa quando eu me percebo mais triste. Que vai me ajudar a estar mais feliz diariamente. Quais são as minhas estratégias para cair alegria? A gente tem estratégia para tudo. Quando a gente está no trabalho, por exemplo, surgiu um problema, a gente pensa em um monte de formas de resolver aquele problema. E para alegria, a gente cria estratégia? Ou será que a hora a gente pensa, por exemplo, eu vi um vídeo, quando eu falei que ia fazer isso falso, uma amiga mandou um vídeo, ela disse, olha, no vídeo falava uma atriz, Denise Fraga, ela falava que a gente tem que criar estratégia de felicidade. Ela disse, às vezes está no almoço, domingo, lá na família, propõe um jogo. Aí ela falou, olha, um dia fez uma experiência e estava todo mundo almoçando, nós terminamos de almoçar, ela disse, vamos fazer brincar de mímica? Aí todo mundo riu, deve ser sabor, brincar de mímica. Ela disse, não, vamos, aí só 2 pessoas aceitaram. E o resto foi olhando lá, que eles confiavam. Ela disse, olha, no meio do jogo, aquele tio que estava lá, não queria participar, estava rindo, querendo adivinhar o que era. Então ela fala de criar estratégias para alegria na nossa vida. Perceber o que nos faz bem, o que nos deixa mais alegres, mais contentes no nosso dia a dia. E alimentar esses hábitos. E aí quando a gente pensa nessas estratégias, né, para manter o padrão vibratório elevado, né, é importante cultivar bons hábitos. E é importante pensar
no ser humano como sendo um ser integral. O que significa ser um ser humano integral? O desenvolvimento integral é um processo contínuo, ao longo da vida, que expressa a multidimensionalidade humana, ou seja, a existência e interdependência das dimensões física, intelectual, emocional, social, cultural e espiritual na constituição da pessoa. Então, a gente precisa pensar que a gente é integral. Às vezes eu me preocupo, estou aqui hoje que ótimo, preocupando com a questão espiritual, nos alinhando com as boas energias, com os amigos espirituais, isso é ótimo. Eu preciso também pensar nas outras questões, na dimensão física. Esse corpo nos foi emprestado para que a gente cuide bem dele, que a gente vai precisar dele por um bom tempo. Precisa cuidar e dar a ele o necessário. São coisas simples. Eu me alimento adequadamente, eu tomo a água que eu preciso tomar, eu cuido dessa parte física, eu me exercito para estar com a saúde em dia. Intelectual, o que eu vejo, o que eu leio, como que eu me alimento no meio intelectual, o meu emocional, como que eu faço para estar equilibrado emocionalmente, para cuidar do meu emocional, do social, quais são as conversas que eu tenho quando eu estou com os meus amigos? Isso também está vibratório. Quais são as conversas? Quais são os assuntos? Por exemplo, quando a gente pensa na fofoca, por exemplo, a fofoca tem um padrão vibratório baixíssimo. Quando eu estou conversando, quem conversa comigo sai com mais esperança na vida ou sai desanimado assim, negócio da mim mesmo? Quais são os assuntos? Quando alguém chega perto de mim falando de um programa assim, não vai ser nada, não sabe o que você conheceu no passado, fui muito pior. O que eu falo? Quais são os assuntos que eu trago no social? E aí a gente tem que estar muito atento, tá, gente? Porque eles falam que a gente é a média dos amigos que a gente mais convive. Se os meus amigos, eu acho que meus amigos são muito fofoqueiros, porque eu estou no meio da fofoca também. Se eles são assuntos que são muito pessimistas, pode ser que eles estejam sendo pessimistas também, porque eu estou junto com eles sempre, então a gente precisa ser atento. Mas não é para afastar de ninguém, não. Tá? A gente pode mudar isso. Então a pessoa chegou com um assunto, eu não preciso falar, fulano, para de falar isso. Não, mas eu posso, de repente, mudar o assunto, eu posso contar de outra coisa, eu posso mudar. Eu li um livro que foi interessante, posso compartilhar ideias. Eu posso fazer essa mudança. E assim, eu estou mudando o padrão vibratório também. Cultural. O que eu assisto? O que chega, por exemplo, na minha casa? O que chega pela TV, por exemplo? Eu ligo lá, às vezes eu quero ter uma vibração ou eu quero ficar alegre, quero ficar feliz, mas eu ligo nada com os programas, tá, gente? Mas cada um vai escolher. Mas eu ligo naquele programa que só passa. Passa assim, tragédia, e passa tudo. Eu falo que a televisão não tiver bem, vai pingar essa ali. De tanta má notícia que passa. Então, não é manter um padrão bom, positivo, se eu ligo a TV e deixo ali só passando coisas ruins, só passando tragédia. Não vai conseguir. Então, a gente precisa pensar nisso tudo que está ao nosso redor. São as nossas pequenas ações diárias que fazem a diferença. São os detalhes. Às vezes a gente se preocupa com grande, mas são os detalhes pequenos que vão fazer a diferença para a gente ir melhorando a cada dia. Para a gente conseguir a nossa reforma ainda. Para a gente conseguir ir melhorando diariamente. E aí, eu trouxe um exemplo do livro que não está relacionado a doutrina espírita, não está relacionado tanto à questão espiritual, mas que traz muitos ensinamentos positivos. Eles chamam segredamente milionário. Quando a gente pensa em mente milionária, a gente pensa muito em dinheiro, mas não. Mente milionária é uma mente que está rica. E rica em que sentido? Quantas riquezas a gente tem? A alegria, por exemplo, pode ser uma riqueza. E esse livro é muito bacana, porque logo no início ele fala assim, olha, pensamento conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações. Ações conduzem a resultados. Então, o pensamento é o primeiro passo para eu perceber o meu padrão vibratório. O que
Quando alguém fala comigo assim, preciso falar com você. Você já espera, nossa, o fulano vai me contar algo, você fala assim, ih, o que aconteceu? Quando o chefe, por exemplo, fala assim, preciso falar com você. Você se prepara, o que eu fiz de errado dessa vez? Ou você fala, não, vou lá. Você vai de coração aberto, você já prepara, nossa, o que é agora, hein? Então, quer dizer, o nosso pensamento, muitas vezes, a gente já se prepara para algo que vai chegar que não vai ser tão produtivo, né? Assim, e a energia sempre viaja em frequências e vibrações. Assim, toda declaração tem uma frequência vibratória. Isso está nesse livro, gente. Eu falo segredamente milionário, tá? Tudo a ver com o que a gente está falando. Quando você faz uma declaração em voz alta, a energia que ela libera vibra por todas as células do seu corpo. Ela envia mensagens específicas não apenas para o universo, como também para o seu subconsciente. Então, todas as vezes que eu faço uma declaração em voz alta, ou seja, tudo o que eu falo tem um padrão vibratório que todas as células do meu corpo escutam. Então, o que eu tenho falado? O que eu tenho falado para mim mesmo? Né? O que eu falo sobre o meu alimento? O que eu falo sobre o meu trabalho? O que eu falo sobre a minha família? Quais são as falas que eu tenho? Porque cada fala, né, ela traz uma frequência e uma vibração, ela tem energia. Então, quando eu vou falar, quando eu tenho meu alimento, eu abençoo esse alimento, eu agradeço por esse alimento, né, pela minha família eu agradeço, né, eu falo, né, para o meu pai, para o filho, para o irmão, o quanto isso é importante, eu abençoo. Então, porque a nossa fala, ela tem uma frequência vibratória, né, e todas as células do meu corpo escutam. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente erra uma coisa, nossa, eu sou burro, assim. Tira essa palavra. Não sou eu, estou aprendizado. Nossa, agora eu errei, mas vou prestar mais atenção da próxima. Então, estar atentos, porque às vezes a gente fala algumas coisas que não são tão boas sobre nós. Então, o que a gente tem falado sobre nós mesmos? A nossa palavra, ela precisa ser uma bênção para nós e para os outros. A gente precisa escolher quais são as palavras. Né? E se a nossa fala é importante, né? E aquilo que a gente estuda também, né? Igual a gente falou ali atrás, das músicas, dos programas de TV, tudo que chega até mim vai trazendo essa onda vibratória, né? Essa vibração com a qual eu sintonizo. E a gente tem um exemplo que é, não sei se vocês conhecem, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Né? E aí, o que é necessário para estar alegre e sorrir? A história de Jerônimo Mendonça, ele era um rapaz jovem, bonito, ficou conhecido como gigante deitado porque ele era alto, e em algum momento da vida, bem jovem, ele tem uma doença degenerativa e ele para de andar, ele vai perdendo os movimentos. E chega um momento que ele fica só deitado. E aí, os amigos, às vezes, para ele ir à casa espírita, fazer palestra, para falar, levavam ele, às vezes, na cama, colocavam lá para ele fazer as palestras. Todos os lugares, mas os lugares no final que ele estava indo, era deitado. Por isso o gigante deitado. Ele era muito alto, forte, mas não conseguia mais andar. E os amigos que o levavam para um lugar, para o outro. E ele era uma pessoa feliz. Tanto que as pessoas iam até ele para receber conselhos. Quando alguém estava triste, estava chateado, tinha que dizer uma coisa ruim, às vezes ia até lá. E ele consolava. Então, teve até um momento que perguntaram a Jerônimo, o que é que para você é a felicidade? Ele dá uma gargalhada e fala, para mim é deitar de lado. E olha só, a gente pode se levantar, andar. Então, o que é importante? O que é necessário ser feliz? Às vezes, para algumas pessoas, a felicidade é tomar um copo de água. Quantas pessoas, às vezes, não podem, porque tem alguma situação que não pode tomar um copo de água? Então, a gente precisa perceber o quanto de abundância, o quanto de coisas boas a gente já tem ao nosso redor. Né? Então, reconhecer e valorizar o que possuímos de bom. Saúde, família, amigos, trabalho. Ter o hábito de agradecer, de ser grato por todas as oportunidades que chegam até nós. Então, ter o hábito de agradecer, de sentir bom. Agradecer por tudo que chega, por tudo que nos acontece. Procurar manter o equilíbrio,
as inquietações. E ele se lembra muito de Jesus. Porque Jesus conseguia, às vezes chegavam lá, falavam coisas com ele desafiadoras, e ele conseguia manter o equilíbrio. Vamos pensar na história da mulher adúltera. Imagina a confusão que devia estar todo mundo com pedra, querendo jogar. Imagina que devia ter falação alta, devia ter um tumulto danado. E aí, quando chega ali, Jesus não grita, gente, para de falar, tal. Quando perguntam para ele, né? O que ele deve fazer? Ele fala, atira a primeira pedra, porque não tem pecado. Quer dizer, ele mantém o equilíbrio, mesmo diante das situações mais difíceis. Houve um momento em que ele chora, mas daí a pouco ele retoma e fala, faça-se a tua vontade. Então ele chorou, ele foi incitado por essa inquietação? Foi. Mas ele tomou outros? Não. Senhor, faça a sua vontade. Eu estou aqui. Então a gente consiga manter esse equilíbrio também, está em equilíbrio. E aí, no site Consolador, o Wagner Ideário, que fala sobre felicidade e alegria, diz o seguinte, ele, na mensagem inicial, Paulo está muito falando assim. A alegria, por sua vez, a doutrina espírita nos apresenta sendo um estado de espírito que pode ser alcançado independentemente das circunstâncias externas e depende apenas de nós. Ela surge da conexão com a nossa essência divina, da prática do bem e da gratidão pelas bênçãos da vida. É um sentimento que transcende a felicidade momentânea e traz paz e serenidade ao coração. Então, olha só, independente da situação que a gente esteja vivendo, a gente pode manter, a gente pode cultivar a alegria. Ela é um estado de espírito. É um estado de espírito que pode ser alcançado independentemente das circunstâncias externas. Certo? O Jerônimo Mendonça, se fosse olhar, ele tinha todas as circunstâncias para ficar triste, para reclamar, para falar assim, mas que vida é essa? Para maldizer tudo. E ele continuou trabalhando, ele ia, fazia as palestras. Tem uma história que fala que um dia ele foi fazer, pediram para ele fazer uma oração num velório, no cemitério. E aí o pessoal saiu, esqueceu ele lá. E aí, horas depois, os amigos voltaram e lembraram que ele estava lá. Ele falou assim, não, eu estava aqui esperando o que ele ia fazer. E aí mantinha a alegria mesmo diante das adversidades também. E aí, olha, ali dá como conselho. A alegria, ela surge da conexão com a nossa essência divina. Então, quando a gente conecta com o guiado divino em nós, a gente se sente mais feliz. A prática do bem, então praticar o bem, e aí o bem pode ser, às vezes a gente pensa na caridade como uma doação material, claro que é importante, porque com fome é mais difícil ter sentimentos, pode manter a economia, mas a prática do bem ela pode ser um bom dia, ela pode ser o ouvir com atenção alguém, a prática do bem ela pode ser muito simples, às vezes algo que eu faço muito simples para alguém é uma prática do bem também. E da gratidão pelas bênçãos da vida. Então, se eu acordei hoje, se eu estou aqui hoje, eu já posso me sentir grato. Eu já posso agradecer. Que bom, eu tive a oportunidade de vir e hoje eu faço isso. E aí, a alegria é um sentimento que transcende a felicidade momentânea e traz paz e serenidade ao coração. E aí, no capítulo 30 do Reforma Íntima Sem Martírio, diz o seguinte: Espiritismo é a mensagem da Boa Nova para os tempos atuais. Boa Nova quer dizer boa notícia, boa novidade. E o principal sentimento de quem comunica uma boa notícia é a alegria. Quando a gente vai dar uma notícia para alguém que é boa, você chega lá sorridente, alegre, e fala: fulano, aconteceu isso. Ganhei na Mega Sena. Todo mundo feliz. Por mais avançadas que sejam as conquistas humanas, o Evangelho continua sendo a grande novidade para que reine a paz e a equidade social. O caminho esquecido e protelado por se tratar da porta estreita, que exige conduta austera e vigilância permanente. Boa conduta e vigilância, no entanto, não significam que se deva cobrir de tristeza e carranca a pretexto de ser responsável e livre. Então, se a gente quer espalhar a boa nova,
o Evangelho, a gente precisa também dar alegria. Né? Jesus trazia essa mansidão, essa alegria. Né? E aí a boa conduta não quer dizer, olha, se eu tenho um tempo de vigilância, eu preciso ficar sério, sempre bravo, mostrar que eu sou responsável pela integridade. E nós somos responsáveis por espalhar essa boa nova de Jesus. Nós somos responsáveis de espalhar o Evangelho. Se precisar, a gente usa palavras, mas são as nossas ações, é a forma como a gente se comporta que vai dizer muito mais. Estar aqui na frente falando, mas eu não consigo, né, aprender a fazer tudo isso, tudo não, tá, gente? Eu falo, estou aprendendo, tento, mas a gente vai tentando, né? E é o nosso exemplo que vai fazer essa diferença, vai mostrar essa boa nova do Cristo, vai trazer essa boa nova, né, de Jesus. Nós somos trabalhadores da luz, certo? Isso traz oportunidade, mas traz responsabilidade também, né? Então nós somos trabalhadores da luz. No mundo de regeneração, é a nossa responsabilidade, são as nossas ações que vão fazer esse mundo. Porque às vezes a gente pensa, eu quero o mundo de regeneração, como que vai acontecer? Vai vir alguém que vai mudar? Não. Somos nós. São as nossas ações diárias, são as nossas orações. É o que a gente fizer que vai fazer esse mundo se tornar melhor, que a gente vai fazer a gente no caminho de regeneração. Né? A gente precisa lembrar que é uma luzinha pequena, um fósforo aceso ilumina uma sala. Então, que a gente acenda a nossa luz. Às vezes eu penso, a minha luz é pequena, pode ser, mas com ela eu já ilumino alguma coisa. Eu consigo trazer um pouco de luz para esse mundo. Então, que a gente consiga fazer brilhar, deixar brilhar a nossa luz. Né? E que a gente consiga ser esses trabalhadores da luz para esse mundo. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Muito obrigada pela caridade, pela atenção de hoje. Né? Agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, conversar um pouquinho. Agradeço ao irmão que veio comigo, o Paulo, que veio fazer a companhia. Tem também o Paulo da Casa de Dois que veio assistir também. Né? E cada um de vocês tirou esse tempinho para estar aqui. Muito obrigada pela atenção. É que a gente possa deixar brilhar a nossa luz. Nós vamos sair daqui hoje gordinhos, porque tomamos muita vitamina A. Vamos sair daqui cheios de alegria, porque o que escutamos da Cristiana foram bons ensinamentos. Problemas todo mundo tem, mas como a gente encara esses problemas é que faz a diferença. Então, se nós encararmos todos os problemas da nossa vida, as nossas dores, os sofrimentos, mas encararmos com fé, com alegria, com entusiasmo, né, com perseverança, vamos resolver tudo, porque não estamos sozinhos. Deus, Jesus, nosso anjo da guarda, está sempre aqui ao nosso lado para nos ajudar. Então que a gente saia daqui hoje, como a Luciana falou, vamos declarar em alto e bom som. Que a gente saia daqui hoje cheio de alegria, cheio de felicidade, de amor, e espalhe todos esses sentimentos por quem a gente encontrar pelo nosso caminho. Um sorriso, uma palavra amiga, né? Um ombro consolador, um abraço daquele bem gostoso. Isso faz a alegria nossa e de todos que receberem essas dádivas. Então que a gente saia daqui hoje levando esse pensamento e principalmente colocando ele em prática, né? Que é o mais importante. Não fique só no pensamento, que a gente haja, né? Então vamos agora fazer uma oração e agradecer, certo? Então vamos fechar os nossos olhos para absorver um pouco mais dessas bênçãos que hoje aqui recebemos. Palavras confortadoras, de equilíbrio, de ânimo, de coragem. Foi isso que escutamos aqui hoje.
coração possa levar esse aprendizado para essa nossa vida, que ainda temos muito que viver aqui na Terra. Que a gratidão esteja sempre presente em nossas ações, em nossas orações, e que os nossos pensamentos de paz, de harmonia, de consolo, alcancem a todos aqueles que nesse momento estão passando por dores e aflições nos hospitais, nas ruas, nos penitenciários, nos países em guerra. Que através dos nossos pensamentos eles consigam receber também um pouco desse entusiasmo, dessa vitamina A de alegria, de amor. Então, com o nosso coração repleto de gratidão, pedimos permissão para encerrar mais uma